O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo elas não escutam, nem compreendem. E deste modo se cumpre nelas a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvirdes e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno que rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, e quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz frutos, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo, do 15º domingo do tempo comum, é para nós refletirmos também sobre a nossa caminhada e como nós já estamos bem falando e anunciando há muito tempo, a nossa caminhada de missionários e missionárias que recebemos a palavra de Deus. E esta palavra vem em nosso coração, que ora pode estar argiloso, pisado pelas estradas da vida. Essa estrada representa também o nosso coração. Ora pode estar sufocada pelo espinho, ora cai em terreno cheio de pedra,
o nosso coração tem todos os tipos de terrenos da nossa vida. E a hora que chega também o fruto. Estamos já há algum tempo tentando semear essa semente no coração de cada um de nós, para que possamos nos tornar verdadeiros e autênticos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe esta palavra, e deixa produzir a partir desta palavra os seus frutos. Por isso, este evangelho do semeador é para nós lembrarmos do nosso primeiro compromisso com a igreja e com Jesus Cristo, ou seja, o nosso batismo, o dia em que fomos batizados no nome do Senhor. Por isso, nós entramos neste trecho de evangelho. Primeiro, Jesus se reúne à beira do mar da Galileia. E nós vamos perceber que o mar é o cenário do Êxodo. Ele é a palavra que em torno dele se reúne toda a multidão. Com a sua pregação, nos faz pescadores de homens. Nos tira fora da maré, das multidões, e nos torna pessoas livres que, como nós, buscamos fazer a vontade de Deus. E depois disso, então, na beira do mar, onde nós estamos já aptos a ouvir a voz do Senhor, Jesus vai falar agora em parábolas. O semeador saiu a semear, nós vimos hoje. Com esta e as sucessivas parábolas que Jesus explica o mistério da sua vida para cada um de nós. Ele é o reino de Deus. E este reino somos também cada um de nós, esta palavra que é colocada no nosso coração. E esta parábola nos diz uma coisa de muita profundidade e que nos faz notar e nos faz conhecer alguma coisa de escondido. É o mistério de Deus no meio de nós, desde o início do mundo. Deus ninguém o viu, mas o nosso conhecimento inefável é reservado ao Filho de Deus, que tem o mesmo seu Espírito Santo. Por isso, ele vem comunicar a cada um de nós alguma coisa. E nós vamos vendo, entendendo e compreendendo no Evangelho que Jesus, quando comunica aos pequenos. Evangelho de domingo passado. Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos grandes, aos sábios e a revelaste aos pequeninos. Então, para que comunique este mistério de Deus no meio de nós, usa uma linguagem muito simples, que é aquela do ser humano, uma linguagem humana, se assim podemos dizer. Ele mesmo é a palavra de Deus que se fez carne. Com as parábolas, ele nos ilustra o enigma da história dele, de Jesus Cristo, e da nossa história. E nos apresenta, como nós vamos ouvir por São Paulo, um escândalo e uma loucura. Loucura para os judeus, escândalo para os gregos. E o primeiro é aquele que o mal parece ser bem e mostra-se bem, enquanto que o bem parece ser mal e tudo parece que vai mal. Ou até mesmo o mal vence e o bem perde. Quantas e quantas histórias nós ouvimos por aí afora, né? E o segundo ponto que Jesus quer nos fazer compreender com esta parábola é que o bem, quando existe, é sempre o seu contrário. É mal entendido, é misturado e nós não entendemos. Que o bem seja assim generosamente semeado e por que está destinado a falir? Quantas pessoas de boa vontade, que trabalham, que se esforçam, e nós estamos vendo por aí, quanto nós pedimos, essa semente é o bem semeado no meio do povo.
e quantas coisas ruins nós ouvimos no dia a dia de nossas histórias. Parece que só tragédia, parece que só escândalo, só corrupção, só coisas tristes e negativas nós ouvimos. Diante de um Deus que semeou a bondade em nós. Semeou o amor em nossas vidas. E nós vamos vendo por aí, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, e aí nós vamos vendo toda esta bagunça, desculpe, esta loucura que o mundo hoje enfrenta e vive. Um quer ser mais do que o outro, um acha que é mais do que o outro, pisa no outro, e aí nós vamos vendo. E o bem, onde está? Cadê aquela semente que Deus plantou em nosso coração? Podemos nos perguntar diante de tantas dificuldades. Quantas ideias também ruins às vezes passam pela nossa mente, pela nossa cabeça e também pelo nosso coração? Se o semeador semeou uma palavra boa, por que que umas não nasceram, outras queimaram, outras foram sufocadas e só algumas frutificaram? É interessante que nós nos perguntamos, né? Então Jesus, com esta parábola, quer nos fazer ver mais em profundo, mais profundamente, a realidade que existe em nós. A crise que Ele mesmo apenas atravessou e também que nós atravessamos, encontra aqui uma leitura diferente e divina. O bem é vitorioso, até mesmo quando será vencido. E até mesmo quando perdura o mal. Este 13º capítulo do Evangelho de São Mateus contém 4 parábolas para a multidão. O semeador, o joio, o grão de mostarda e o fermento dos fariseus. E 4 para os discípulos. 4 parábolas para os discípulos. O tesouro escondido no campo, a pérola preciosa, a pesca e o escriba fariseu, ao qual são reservadas também as suas explicações. E aí nós vamos entendendo e compreendendo que são parábolas de discernimento que revela o modo com o qual Deus lê a realidade. Nos dá a luz sobre aquilo que deve acontecer e nisto nosso tempo pleno de contradições nos faz compreender como Deus nos vê. De fato, o reino de Deus tem, mas não existe ainda no meio de nós. É o aqui e o agora, o já no meio de nós, mas o ainda não acontecido. Por isso, ela vai nos ajudar a ir completando o tempo de Deus, o reino de Deus no meio de nós. Talvez nós estamos fadigados na semeadura, da pesca, mas ainda não entramos na alegria do banquete. E a vida é difícil, descansamos, desanimamos, choramos tantas e tantas vezes, mas recomeçamos a cada dia a nossa caminhada. Em todas as parábolas domina a alegria de um contraste resultado de modo surpreendente. O reino não foi ainda acontecido e realizado no meio de nós, mas vai desenvolvendo hegemonamente no meio de cada um de nós, até chegarmos ao triunfo. Entra no mundo assim como se encontra e muitas vezes desencontra com o mal e a resistência. O mundo mesmo entra escondido no reino de Deus, que parece ser falido. E então nós vemos
Que surpresa! Quantas coisas nós também realizamos no mundo. Estamos, como eu disse no início, né, da homilia, vivendo e preparando as semanas missionárias. Quanta alegria, quantos de vocês talvez já tenham recebido a visita de um missionário, de uma pessoa de nossa comunidade, né, chamando, convidando você para ir ao encontro do outro, como nos diz o Papa Francisco, de irmos e sairmos de dentro da igreja, uma igreja em saída, que precisamos ir às periferias da humanidade. Aonde está o sofrimento? E o reino de Deus acontece assim, lá onde as pessoas estão. E nós somos chamados a viver isso em nossa vida. Por isso, o reino de Deus é sempre para nós surpreendente, porque nos pega muitas vezes de surpresa. Por isso, nós vamos vencer, e não o mal irá vencer. Só que temos que ter coragem. O êxito mais seguro é aquele de encontrar-se com Deus. Só Deus é Deus e no fim vence. Vence o mal e vence definitivamente. Isso nos mostra a ressurreição de Jesus, que venceu até mesmo o nosso pior inimigo, nos dirá São Paulo, a morte. O messianismo de Jesus, então, não é em segundo plano, uma esperança do homem para que os discípulos, né, possam também eles esperar. Não, ele vai acontecendo no meio de nós. Nós gostaríamos que o bem fosse livre de tudo, mas não é. Visível e eficaz. E então nós temos que combater todos os dias. É o nosso combate, né, para lutar contra o mal. É a nossa batalha de irmãos e irmãs, de filhos e filhas de Deus, né, que estamos aí nesta vida e nesta luta. A história nos apresenta um direito invertido. Ou, como nós podemos dizer, é aquilo que nos mostra a cruz. Mas próprio este direito invertido que nós gostaríamos de ver no Filho de Deus, a salvação para todos. Então, meus irmãos e irmãs, o cenário destas parábolas é solene e evocativo. O mar, a barca, a multidão. E esta primeira parábola que nós ouvimos hoje, do semeador, nos apresenta um contraste entre a dificuldade da semeadura e a surpresa do fruto inesperado. É difícil a gente semear, mas quanto é gostoso quando nós colhemos os frutos. Todos nós temos, pequena ou não, a nossa experiência com a lavoura, com a agricultura, com a terra, e a gente às vezes planta uma coisa e aquilo parece que não vai nascer, ou temos até as nossas flores em casa que a gente gostaria, e a gente cuida com todo amor e carinho, né? E é isso que faz o semeador. Nós sabemos hoje, né, que é mais difícil talvez, porque hoje nem se, né, deixa a terra descansar, nem se prepara tanto a terra. Já planta, já colhe, já planta de novo, né? E não temos mais esse tempo de admirarmos o tempo, o horizonte, né? Tudo é muito rápido, muito veloz. Então nós temos que ter, né, às vezes, essa surpresa dentro de nós. A dificuldade de semear, mas a alegria de colher. E surpreendermos-nos com isso. E assim é a palavra de Deus no meio de nós, viva e eterna, é a semente imortal plantada em nossos corações. Mais uma vez eu volto a chamar a atenção, estamos aí vivendo, né, a época das santas missões, e como é difícil a gente sair de casa, deixar as nossas coisas, ir na casa do irmão, visitar uma pessoa, e às vezes você não é bem atendido, nem bem recebido, e às vezes quanto, né, a gente pode fazer de bem nesses simples gestos,
de ir ao encontro. Que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil sair dos nossos esquemas, dos nossos comodismos, mas é necessário. É fadigoso, exige de nós boa vontade, paciência e esperança. Foi o que o semeador fez. Saiu com o tempo, teve paciência ao esperar crescer os frutos. E como nós vimos, quase todos os resultados não foram bons, né? Porque um morreu, o outro se perdeu, o outro se sufocou, mas um terreno brotou. E nós vimos a diferença, 30, 60, 100 frutos por um. E ali, então, nesta última parte, neste último terreno, a alegria do semeador por colher. Talvez sim a tristeza porque perdeu talvez tanto, né? Mas se alegrou pela infinidade de colheita que teve. E assim é Deus também com essa nossa palavra. E será que essa palavra está germinando em nós esperança, vontade, alegria, fé? Somos chamados a deixar essa semente a crescer dentro de nós. Somos chamados também a preparar não só o nosso coração, mas o coração dos irmãos e irmãs que está aí para nos ajudar e nos alegrar. Por isso, esta semente deve ser, profunda em nosso coração. E Jesus anunciou e a levou consigo essa semente, mas o coração do homem, como terra infecunda, não acolhe. Ou até mesmo decide, muitas vezes, de eliminar a palavra semeada no seu coração, como terra que não quer saber produzir frutos. E o milagre, então, nos faz passar mais além daquilo que nos traz alegria ou prazer, mas, porém, teremos que fazer tantas e tantas vezes coisas que não nos agradam. Mas é necessário. Precisa fazer, talvez, agir em nós diversamente, diferentemente. Ir ao encontro às perspectivas dos irmãos e irmãs e aquilo que eu tenho falado até agora. Jesus responde a esta tentação com a palavra do semeador, conformando a escolha feita no batismo e corroborada no deserto. Nós vimos que Jesus foi ao deserto. Ele joga a semente da palavra do reino e com a certeza do cotidiano que nos faz conhecer a sua força vital. Sabe que a morte não o destruirá, aliás, dará plenos poderes e vencerá, como eu já disse, a morte. Que a semente não apodreça em nós, mas que cresça, que ela não seja sufocada, mas nos leve a produzir uma colheita frutuosa. O semente, ora com sacrifício, nos garante a vida para o futuro. Em essa situação de crise, em vez de mudarmos as táticas e ficarmos lamentando, vamos fazer como Jesus, que expressa a confiança na semente. E a dificuldade que purifica o filho na fé nos faz viver a esperança e a paixão pelo Pai. Por isso, meus irmãos e irmãs, esta igreja que somos nós, uma barca que está no meio do mar, somos chamados a vivermos e ouvirmos o que Deus nos fala e nos pede. Que tenhamos convicção de que a semente que um dia foi plantada nos nossos corações, pelo nosso batismo em primeiro lugar, pela nossa profissão de fé que fazemos todos os domingos praticamente, possa fazer crescer em nós esses frutos do amor pelo reino de Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção e pedir que Ele possa nos ajudarmos, tornarmos sempre mais entusiastas da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a sua bênção. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos nós, um bom almoço a vocês que estão nas suas casas preparando este almoço delicioso e que nós nos despertamos sempre mais para viver a missão de Jesus. Tenha um santo domingo a todos.